bem? Mais um vídeo aqui. Agora a gente vai fazer a correção. Na verdade, a gente vai analisar aquele simulador que eu tinha passado para vocês fazerem, que era o Homem em Movimento. Então, eu estou aqui com a folhinha impressa dele para eu ir acompanhando e fazendo com vocês no simulador, tá? Então, assim, vai ser com base nesse daqui que eu vou fazendo e eu vou abrir agora, compartilhar a tela com vocês, o simulador para a gente ir fazendo, tá? Então, vamos lá. O simulador era esse aqui, né? A gente vai aqui trabalhar com base nele. Aqui a gente pode mudar a posição, a velocidade e a aceleração, tá? A gente pode tirar aqui os bloquinhos ou pode deixar, tá? Eu já comecei a fazer um pouco sobre ele, falar um pouco dele na aula que a gente teve, entendeu? Mas hoje eu vou fazer tudo e postar para vocês. Então, a primeira parte aí, a gente estava trabalhando com o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, que é o que a velocidade é constante. O que a gente ia fazer? Ele pediu para colocar o homem na posição S igual a 0, ele já está, tá? E aí eu já vou tirar até esses bloquinhos. E ele pediu para a gente colocar a velocidade igual a 2. Então aqui, ó, a gente vai, clica e coloca. E pediu para deixar a aceleração 0. Então aqui tá corretinho, ó. 0, 2 e 0. Aí eu vou dar o play, tá? E aí a gente vai observar. Ok, tá vendo o carro, o carinha tá andando naquela direção. Tá perguntando aqui na letra A o seguinte: o movimento é progressivo ou retrógrado? Justifique sua resposta. Se a gente olhar, a gente já sabe que o movimento aqui é o quê? Progressivo, porque a velocidade é positiva, coloquei um valor positivo. E outra coisa, o homem, ele se deslocou no sentido positivo, ou seja, ele se deslocou em função da trajetória, tá? Então, por isso, a gente fala que aqui o movimento é progressivo. Classifique o tipo de movimento, se é MU ou MUV. Como a velocidade é 2 e é constante, lógico que se ela é constante, a gente tem MU, é movimento retilíneo só, uniforme, não é variado. C. Qual é a posição do homem após 2,4 segundos? Comprove utilizando a equação. Então, ó, eu vou zerar aqui. E eu tenho que varar, vou colocar 2 de novo, que é o que ele pediu, 2, e eu vou dar play. Ó, quando eu dou play, eu tenho que parar ali quando chega em 2,4. Eu não sou muito boa, tem que ter bem rápido, mas eu vou tentar. Eu sempre passo. Vou tentar mais uma vez, só para... Ops. Esqueci de colocar, ó. Se eu não colocar velocidade nenhuma, ele vai ficar no mesmo lugar, né, gente? Vou reiniciar tudo de novo aqui. Vou colocar em 2. E eu vou dar play. Vou tentar parar. E viva, consegui, gente. Primeira vez, hein? Já testei isso aqui várias vezes. Ó, quando dá 2,4 segundos, a posição dele é 4,8 mais ou menos, tá? 4,8 metros. Se a gente fosse comprovar isso pela equação, a gente conseguiria, tá? Eu vou anotar aqui em cima e depois eu desfaço, tá? Ó, vou escrever uma equação. Como que seria a equação? Essa equação seria do movimento uniforme. S igual a S0 mais V vezes T. Como que eu ia resolver? S é igual. Qual é a posição? Deixa eu pôr embaixo para não ficar confuso, né? S é igual. Qual é a posição inicial aqui nesse caso? 0, porque o homenzinho estava aqui quando ele começou a andar. Então, 0. Mais. Qual é a velocidade que ele... Nossa, toda hora eu ponho igual. Mais. Qual é a velocidade que ele estava? A gente colocou uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, a velocidade é 2. Qual o tempo que ele pediu? 2,4, né? Então,
Quando eu resolver isso, S vai ser igual a 0 mais 2 vezes 0, ali não conta nada, então 0 some. 2 vezes 2,4 vai dar 4,8 metros. Então, a gente vê que o resultado aqui no gráfico, ó, no simulador e na conta, está correto, é exatamente isso. Então, ok. Depois, isso daí era a letra C, tá? Aí depois pediu para fazer o gráfico de S por T e depois o gráfico de V por T. Para a gente fazer os gráficos, eu vou clicar aqui, ó, que aqui tem como fazer. Eu tenho que apagar isso aqui, peraí. Pronto, limpei. Ó, então o que que a gente faz? Esse daqui é o gráfico da posição em função do tempo. E esse gráfico aqui é o da velocidade em função do tempo. Quando eu colocar os valores aqui, eu vou até apagar aqui os quadradinhos. Quando eu colocar o valor aqui que ele pediu, que no caso a posição tem que ser 0 e a velocidade 2. Eu vou ter a formação dos gráficos, tá? Eu vou ver o gráfico sendo criado. Ó, eu vou dar play, tá? Observem que as linhas estão aparecendo, tá? Olha só o gráfico de velocidade por tempo. Hoje a gente já fez um exercício. Quando a gente está no MRU, a velocidade de 2 é constante, o gráfico vai dar uma linha reta constante aqui, ó, nessa patamar aqui, de 2. No caso da posição, a gente viu que esse movimento é progressivo, então a tendência é que essa posição aumente ao longo do tempo. Olha lá como está mudando aqui sempre para mais. Então o gráfico vai subir infinitamente enquanto eu não parar ele. Eu vou pausar e vai parar aqui, ó, de mudar a posição. Então essa posição ela é crescente, por isso o gráfico vai ter esse formato aqui de linha de linear crescente, tá? Então, é isso que era para fazer. Então, se você fosse desenhar esse gráfico aqui no caderno, você faria um eixo Y como posição S e um eixo X como T. E faria esse gráfico aqui, ó, para uma linha reta crescente. No caso do segundo gráfico, que era a letra E, era para escrever V por T. Então, no eixo Y, fazer o eixo YV e o eixo X como T. E faria esse gráfico em linha reta contínua, que é o linha que apareceu aqui para a gente, tá? Se vocês observarem aqui, ó, o gráfico de aceleração, ele aparece, só que, olha, ela se mantém 0 a todo instante, porque não tem aceleração, tá? Ok. Então, essa era a parte 1. Agora, vamos fazer a parte 2. Eu vou voltar aqui para a tela inicial, vou reiniciar tudo. E a gente vai fazer a parte 2. Na parte 2, ele pediu para pôr o S no 0 e colocar a velocidade como menos 2. Então, aqui é menos 2. Quando eu coloco menos 2, a aceleração é para pôr 0 mesmo. E aí eu vou dar play, ó. Observem, deixa eu apagar aqui. Observem que ele está andando para onde? Para o lado de lá, ou seja, sentido contrário da trajetória. Sentido contrário da trajetória. Se eu estou andando em sentido contrário da trajetória, a primeira pergunta que está perguntando é se é progressivo ou retrógrado o movimento. E o movimento, nesse caso aqui, é o quê? Retrógrado. Por quê? Eu tenho uma velocidade negativa e o corpo, no caso o carinha aqui, está andando no sentido contrário da trajetória. É para classificar o movimento em MU e MUV. Nesse caso aqui, continua sendo MU, ou seja, um movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade ela é menos 2, mas ela é constante, ela não se altera, ela continua menos 2 para sempre. Tá? Ok, agora a gente é para também determinar qual é a posição do homem após 2,4 segundos. Eu vou reiniciar tudo e vou tentar parar quando estiver em 2,4. Só que agora, como eu falei, aqui é menos 2. Quando estiver em 2,4, eu vou pausar aqui o cronômetro, pausar o movimento. Vou tentar. Vamos lá.
Errei um pouquinho. Vou tentar mais uma vez. Tem que colocar aqui -2 e dar play. Nossa, hoje eu tô muito boa. Tô conseguindo fazer todos. Ó, 2,4 segundos, que é o tempo que ele mandou a gente pausar. Se a gente, como aqui a gente está trabalhando com milésimos de segundo, então vai dar uma diferença assim pequena aqui, mas vai dar, tá? Mas olha, se a gente fizesse a equação de novo, eu vou anotar aqui para vocês, para justificar a resposta, né? É a mesma coisa. S igual a S0 mais V vezes T. Observem o seguinte, o S0 continua sendo 0, porque o carinha continua saindo aqui da posição inicial 0. Então, S é igual a 0 mais. Qual é a velocidade agora? A velocidade é -2 vezes T. Então, a gente teria essa função. Qual é o tempo que ele pediu para substituir? 2,4, né? Então, S é igual. O 0 eu vou eliminar aqui porque ele não conta nada. Então, vai ficar mais com menos, vira menos. -2 vezes 2,4. Isso daqui vai ser igual a -4,8. Observem aqui que chegou próximo, né? Eu parei em mais ou menos 2,4 segundos, mas como eu disse, aqui conta os milésimos, por isso não deu exatamente. Mas se a gente arredondar o 5 aqui, né, dá 4,8, que é um valor bem próximo. Então, tá tudo certinho. A gente consegue confirmar com o simulador o valor teórico. E ele também pediu para fazer os gráficos. Então, a gente vai lá para os gráficos. Antes eu tenho que... Peraí, que eu vou apagar. Senão, quando eu passo para lá, vai ficar esse desenho, né? Ó, então, beleza. Vamos lá nos gráficos agora. Eu vou reiniciar o gráfico também. E eu vou pôr aqui o valor que ele me pediu, que é -2. Quando eu coloco aqui 0, -2 e dou play, ó, eu vou ter a formação dos gráficos. Observem o seguinte. O gráfico de velocidade, ele se mantém constante, só que agora abaixo do eixo 0. Né? O eixo de encontro entre velocidade e tempo, o -2 está aqui abaixo. Então, é uma linha reta, contínua, porque a velocidade é constante e esse movimento aqui é um movimento uniforme. Observem agora aqui em cima, né, que a gente tem um gráfico que sai do 0 e ele é uma reta decrescente. Por quê? Porque como a velocidade é negativa e esse movimento é retrógrado, a posição ela vai diminuir ao longo do tempo. Ó, ela está indo para -20, -21 e assim sucessivamente. Quando eu pauso aqui, ela para. Então, esse gráfico aqui, ele aumenta aqui ao longo do tempo no sentido decrescente, tá? Então, esse gráfico que vocês teriam que fazer, posição por tempo com a reta, uma reta linear decrescente. Nesse caso aqui, a velocidade em função do tempo vai ser uma reta constante, uma linha constante, no ponto -2 aqui na velocidade no eixo Y, tá? Então, era basicamente isso. Agora, vamos voltar lá e fazer a parte 3, tá? Parte 3. Introdução. Vou reiniciar tudo. Na parte 3, mandou colocar na posição S0, já tá. A velocidade é para colocar 2. Só que agora a gente tem uma aceleração. A aceleração é para colocar 1. Isso vai influenciar muito, tá? Ó, vou dar play. O que acontece agora? Tá perguntando o seguinte. Classifique o movimento em MU. Ó, não, primeiro. O movimento é acelerado ou retardado? É acelerado ou retardado? Justifique. O movimento aqui vai ser o quê? Acelerado. Por que eu sei? Eu vou voltar a dar play. Ó, a velocidade, ela continua aumentando ao longo do tempo, né? Então,
Se ela continua aumentando ao longo do tempo, a gente tem um movimento aqui que é acelerado. Próxima coisa que está falando, classifique o movimento em MU ou MUV. Nesse caso aqui, a gente tem um MUV, ou seja, um movimento uniformemente variado. Por que é variado? Porque a velocidade está mudando ao longo do tempo, tá? Então, ela está aumentando. Então, é MUV. Qual é a velocidade do homem após 5 segundos? Comprove utilizando a equação. Ó, vamos tentar, eu vou tentar parar, tá? Vou reiniciar tudo. Vou colocar 2, vou colocar 1. E vou dar play. Vou tentar parar em 5 segundos. Vamos ver se eu consigo. Passei. Vou tentar mais uma vez, tá? Última vez. Se eu não conseguir, já é. Ops. Esqueci que eu não coloquei os valores aqui, né, gente? Aí não vai funcionar nunca, né? O cara vai ficar parado aqui. Tem que reiniciar porque eu não tirei o... Vou dar play, vamos lá. Consegui, gente, ó, felicidade, hein? Então, a gente achou uma velocidade próxima aqui de 7 metros por segundo, né? Mais ou menos. Tá pedindo para comprovar isso com a equação, tá? A velocidade do homem após 5 segundos. Então, eu vou escrever para vocês de novo, né? Qual que é a fórmula agora? A fórmula é V igual a V0 mais A vezes T, tá? Vi você à toa. Ou tem várias formas de escrever. Então, essa aqui é a equação horária da velocidade para o MRUV, tá? O movimento uniformemente variado. Para a gente achar a velocidade, a gente quer achar a velocidade final. Então, a gente vai preencher a velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial? A que eu coloquei aqui no início. Eu coloquei no início 2, foi o que o exercício pediu, 2 metros. Mais toda hora eu ponho mais errado. Mais a aceleração. Qual é o valor da aceleração que ele pediu e manteve? Aqui, ó, 1. Então, vou colocar 1. Vezes o tempo. Qual o tempo que eu parei? 5 segundos. Isso vai ser igual a quanto? Ó? 2 mais 5. Isso vai ser igual a 7 metros por segundo. Então, a gente conseguiu comprovar aqui, ó, chegou próximo de 7 quando eu parei nos 5 segundos. Então, a resposta da resolução teórica confere com o valor da simulação aqui. Na letra D, está pedindo para falar qual é a posição do homem após 5 segundos. Comprove utilizando a equação. A posição dele é essa aqui, ó, aproximadamente 23 metros, tá? Que eu parei nos 5 segundos e isso variou a velocidade, que parou no 7, e a posição que parou aqui. E é para comprovar isso também através do cálculo. Então, eu vou escrever também aqui, tá? Só que agora a gente vai usar outra fórmula, que é a função horária da posição para o MRUV. Ela é bem grande, tá? Essa aqui, ó, S igual a S0 mais V vezes T mais, lembrando aqui, né, o V aqui, S igual a S0 mais V0T, é o V0, tá? É porque aqui vai ficar embolado. Vezes T mais meio, ou seja, A sobre 2, meio de AT ao quadrado. Eu não vou conseguir colocar aqui ao quadrado, tá, gente? Por isso que eu vou pôr assim um chapéuzinho. Deixa eu ver se funciona.
Só para mostrar que o t aqui está elevado ao quadrado. É porque aqui eu não tenho todas as funções para escrever, tá? Ó, então, o que, que a gente vai fazer? Vai completar essa equação. Qual era a posição inicial do corpo? O carinha estava aqui no zero. Então, a posição inicial é zero. Mais a velocidade inicial era quanto? 2, que foi o que a gente colocou lá no simulador quando a gente começou, era 2. Vezes o tempo. Qual que ele pediu? 5. Esse D aqui não existe não, tá, gente? 5. Mais a aceleração. 1. Dividido por 2. A aceleração é 1 dividido por 2 vezes o t ao quadrado. Qual é o valor de t? 5. Eu vou fazer 5 elevado ao quadrado. Vamos lá. S é igual. 0 não conta. 2 vezes 5 vai dar 10, né? Mais meio, né? Meio aqui é como se fosse 0,5, né? 1 sobre 2. Vezes 5 elevado ao quadrado dá 25. 0,5 vezes 25. Então, o que, que a gente tem? S é igual a 10 mais. Se eu fizer meio vezes 25, vai dar aproximadamente, né? É como se eu dividisse 25 por 2. Vai dar 12,5 mais ou menos, tá? Isso é igual. 10 mais 12,5 vai dar 22,5 metros. Se a gente olhar aqui, ó, tá muito próximo, é um valor muito próximo, então tá certinho. Os dados teóricos conferem com o praticado aqui no simulador. Eu sei que aqui ficou um pouquinho confuso, porque eu estou digitando aqui dentro da interface do Zoom, fica meio difícil, mas é isso mesmo, tá? Ok, isso daqui era a primeira parte. Então, a gente achava essas respostas e estava tudo ok. Aí, as próximas partes era para a gente ver o gráfico, tá? Eu vou ter que apagar tudo. Na verdade, gente, eu não vou apagar tudo, tá? Eu vou deixar aqui. Tentar mostrar com isso aparecendo. Por quê? Porque depois eu vou ter que digitar tudo de novo. É melhor digitar, né? Deixa eu ver. Limpar. Vamos fazer os gráficos agora. Eu vou limpar tudo aqui, ó, reiniciando. O gráfico é para fazer, na letra E, o gráfico de posição por tempo, que é o primeiro. Depois o gráfico de velocidade por tempo e, por fim, o gráfico de aceleração por tempo. Observe o seguinte, a posição é para manter 0, a velocidade é para colocar 2 e a aceleração é para colocar 1. Vou tirar os bloquinhos e vou dar play para vocês observarem a formação dos gráficos. Olha só como os gráficos estão se formando, tá? Primeiro, o gráfico 1 é um gráfico que vai dar um formato assim, ó, parabólico. Depois a gente vai ter uma próxima aula, uma explicação melhor dos gráficos do NRU, que eu ainda não falei ainda direito no Zoom, mas a gente vai explicar. Então, o gráfico de posição vai ser parabólico, esse formatinho aqui parecendo U. O gráfico de velocidade, ele vai ser crescente. Por quê? Porque eu tenho uma velocidade aumentando ao longo do tempo para o movimento ser acelerado, né? E o caso aqui, o gráfico da aceleração, ele é constante, tá? O que significa isso? Que ele está em 1 e ele mantém 1 para sempre, porque a aceleração, ela não muda, ela sempre é constante. Então, o gráfico que a gente teria seria assim, meio U, né? Saindo do zero e aumentando, a linear e aumentando, e aqui constante. Esses são os 3 gráficos que a gente teria para essas condições, tá? Então, vocês iam desenhar esses 3 gráficos. Agora, a gente vai finalizar aqui e vai para a parte... Vou já até reiniciar. Vamos voltar lá para a introdução. Vou reiniciar tudo também.
E vamos para a última parte da atividade que estava pedindo para colocar 0. Eu ia colocar aqui -2 e a aceleração colocar 1. Observe que a única diferença para a anterior é que aqui a gente tem uma velocidade negativa, né? Eu vou dar play para vocês observarem. Ó, quando eu dou play, o que está acontecendo? Ó? A velocidade, o que aconteceu? Vamos voltar para vocês observarem. Ela estava negativa, a posição diminuiu, depois aumentou, tá? Ó, -2. Não, melhor reiniciar, peraí. Então, vai ficar -2 e 1. Então, eu tenho uma aceleração aqui, para onde? Uma aceleração positiva, né? Só que a velocidade é negativa. Então, quando eu combino negativo com positivo, a gente vai ter uma condição um pouquinho especial. Observem de novo. Ele vai começar a se deslocar no negativo, mas como a aceleração é positiva, ele vai aumentar a velocidade depois. Então, vai sair do negativo e vai para o positivo. Olha só mais uma vez. E bateu porque eu esqueci de tirar o tijolinho, né? De tijolinho por tijolinho. Gente, tô com umas músicas de criança muito doida. Tá, então -2 e 1. Tá, então aí era para fazer isso e para estar falando assim, o movimento ele é acelerado ou retardado? Justifique sua resposta. O que a gente tem? O movimento ele vai ser inicialmente retardado e depois acelerado. Por que é isso? Porque ele começa diminuindo a velocidade, mas no fim das contas, começa com uma velocidade negativa, mas ele vai subir essa velocidade, ou seja, a velocidade de -2 vai só aumentar. Por quê? Então, na verdade, o movimento aqui é prioritariamente acelerado, porque a aceleração aqui é positiva. Se a aceleração fosse negativa, eu ia ter um movimento retardado, a velocidade ia diminuir. Mas aqui, se vocês observarem, quando o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando, ó. Vai só aumentando. Então, movimento acelerado. Classifique o movimento em MU ou MUV. MUV, por quê? Se eu tenho variação de velocidade, eu tenho MUV. Então, a velocidade está mudando, é MUV. Qual é a velocidade do homem após 5 segundos? Comprove utilizando a equação. Vou tentar parar nos 5 segundos. Não sei se vou conseguir. Vamos lá. Vamos preencher 0. Aqui é para pôr -2. E aqui é para colocar 1. Quando tiver em 5 segundos, eu tenho que parar. Então, vamos tentar. Ei, gente, nossa, tô conseguindo. Estou brilhando, tá? Ó, consegui parar em 5 segundos. A velocidade dele, quando chega em 5 segundos, é próximo de 3 metros por segundo. E a posição, quando chega, é 2,6, mais ou menos. Então, mandou comprovar utilizando a equação. Vamos lá anotar de novo. Primeiro, a velocidade. As equações são as mesmas que eu usei na anterior. V é igual a V0 mais A vezes T. V vai ser igual. Qual é a velocidade inicial? A gente começou com quanto? -2. Aqui está a velocidade final. Mais, qual é a aceleração? 1, que manteve constante, vezes o tempo, que é 5 segundos. Isso vai ser igual. A velocidade vai ser -2 mais 5. Ops, esqueci de pôr menos, né, gente? Pôr -2. -2 mais 5. Isso vai dar o quê?
3 metros por segundo positivo, que é o que está ali. Na prática, lembrando, como eu falei que aqui trabalha com milésimos de segundo, às vezes vai dar uma diferença, mas se vocês arredondarem, é próximo de 3, está corretinho. Agora, vamos fazer de novo. Agora, a gente vai fazer o quê? A da posição, que é aquela grandona. S é igual a S0 mais V0T. Eu não vou pôr o zero para não ficar muito confuso. V0 vezes T mais meio de A, ou seja, A sobre 2, vezes o T elevado ao quadrado. Se vocês estiverem com dúvida no jeito que está escrito aqui, é só vocês olharem direitinho lá no slide que eu postei, que lá está muito arrumadinho, a equação está escrita bonitinho. Ó, essa é igual. Qual é a posição inicial? Ops, aqui não é igual, tá, gente? É mais. Olha que eu digito mais. Qual que é a posição inicial? 0, que era onde ele começou. Ele saiu aqui do 0. Qual que é a velocidade inicial? Eu ia pôr mais. A velocidade inicial era menos 2. Qual é o tempo que eu vou substituir aqui? Ele pediu 5 segundos, então vou pôr 5. Mais. Mais. Qual é a aceleração aqui? 1. Vou substituir a aceleração por 1. Dividido por 2 vezes t ao quadrado, ou seja, 5, que é o tempo, elevado ao quadrado. Agora a gente vai para baixo e vai começar a resolver isso aí. S é igual. O 0 não faz diferença nenhuma, então vou sumir com ele aqui. Aí vai ficar menos 2 vezes 5, tá? Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Mais, ó, o que que ficou? Meio, 1 sobre 2 é meio, que dá 0,5. Vezes 5 ao quadrado dá 25, né? Então, continuando embaixo. S é igual a menos 10 mais 0,5 vezes 25, a gente viu que dá mais ou menos 12,5, né? Ok? Se a gente fizer menos 10 mais 12,5, a gente vai ter como resposta aqui 2,5 positivo metros. Aqui a gente chegou próximo 2,6, né? Que é bem próximo, então o valor aqui tá compatível com o valor teórico. 2,5 metros, ali a posição a gente chegou próximo de 2,6, que é mais ou menos igual. Como eu falei, os milésimos de segundo aqui fazem diferença, tá? Então, tá muito bom. Agora, para finalizar essa atividade, o que que a gente vai fazer? Eu vou limpar tudo. E a gente só vai ver os gráficos, né? Que é aqui, ó. Também pediu para a gente ver os gráficos. Os gráficos a gente tem que preencher aqui com menos 2 e 1. É para a gente ver os 3 gráficos, de S por T, ou seja, de posição por tempo, de V por T, que é velocidade por tempo, e de A por T, que é aceleração por tempo. Quando eu preencho tudo e dou play, a gente vai observar esse movimento, ó. Observem que é interessante nesse gráfico, ó. A velocidade, ela começou lá negativa e tá aumentando. Aqui, ó, esse é o gráfico, ó. Tá aumentando, indo lá para positivo. Então, ele começou em negativo e foi positivo. Olha como aqui a gente consegue perceber melhor o formato U. Por quê? Ele começou 0, a posição dele diminuiu, chegou lá no menos 2 e depois começou a subir e fez bem esse formatozinho que eu falei que é uma exponencial, né? Outra coisa, aqui o gráfico linear de velocidade aumentando, né? Ela aumenta, então a gente tem um movimento que eu falei que é acelerado por esse motivo. Tá corretinho. E aqui a aceleração mantendo 1 em constante. Parece que é 0, mas não é, porque 1 é bem próximo aqui dentro dessa escala que está montada aqui. Ok? Então, os gráficos que a gente teria que fazer eram esses. 0 caindo no máximo. Aqui, ó, esse máximo da curva aqui embaixo é o menos 2. Porque quando chega no menos 2, lembra que se vocês observarem um bonequinho aqui, ó, ele vem até o menos 2 e começa a aumentar
a posição depois. Então, chega aqui no mínimo, -2, e continua subindo depois. E aqui a velocidade, ela aumenta gradualmente até a gente pausar e o cara parar, ó. Ok? Então, os gráficos seriam esses e a gente está finalizando aqui a nossa atividade. Era isso para fazer. Queria agradecer a todo mundo. Espero que vocês vejam o vídeo até o final. E tchauzinho, até a próxima.